Relaxe e tudo virá até você. Você já sentiu que quanto mais tenta controlar a vida, mais ela escapa das suas mãos? A verdade é que a paz não está na luta, mas na aceitação. O estoicismo ensina que quando relaxamos e confiamos no presente, tudo começa a fluir naturalmente. A ansiedade surge da resistência. O sofrimento nasce da ilusão de controle. Mas quando você aprende a soltar, descobre que a vida se desenrola no seu próprio ritmo. E isso é libertador. Neste vídeo, você vai entender por que aceitar o que não pode ser mudado é o primeiro passo para a verdadeira serenidade. Assista agora e descubra o poder da tranquilidade. O presente, o único tempo que existe. A mente humana, inquieta por natureza, tende a vagar entre os espectros do tempo. O passado se apresenta como um fantasma de memórias e arrependimentos, enquanto o futuro se impõe como um horizonte nebuloso de incertezas e expectativas. Mas ambos são ilusões. O passado já se dissolveu no rio do tempo e o futuro ainda não nasceu. O único instante real tangível é o agora. Aquele que desperdiça sua energia remoendo o que já foi ou ansiando pelo que ainda não chegou, se condena a uma vida de angústia. O sábio, por outro lado, compreende que o presente é seu único domínio, seu verdadeiro campo de ação. Ele não nega o passado nem ignora o futuro, mas não se torna prisioneiro deles. Solta as correntes das lembranças dolorosas e das preocupações inúteis, aceitando a realidade tal como se apresenta. Aceitar o presente não significa resignação, mas sim sabedoria. Significa entender que lutar contra o fluxo natural da vida é desperdiçar forças em vão. A água do rio não se rebela contra as pedras. Ela as contorna e segue adiante. Assim deve ser nossa atitude diante dos acontecimentos. Confiar no curso da existência e agir com serenidade dentro das circunstâncias que nos cabem. O presente é onde a vida realmente acontece. Cada respiração, cada experiência, cada sensação só pode ser vivida no agora. É nesse instante que reside a oportunidade de transformação, crescimento e paz. Portanto, abandone o fardo desnecessário do que já passou e a ansiedade pelo que virá. Esteja onde a vida está, no presente. O domínio sobre si mesmo. A existência é marcada por incontáveis variáveis fora do nosso alcance. O acaso rege eventos, o tempo altera destinos e os outros seguem seus próprios caminhos, alheios à nossa vontade. Diante dessa realidade, há duas opções: viver atormentado pelo que não podemos mudar ou encontrar serenidade no que está sob nosso controle. O estoicismo nos aponta o caminho da sabedoria, ensinando que a verdadeira liberdade reside naquilo que podemos governar, nossos pensamentos e nossas ações. Não podemos evitar as tempestades que a vida lança sobre nós, mas podemos decidir como enfrentá-las. Podemos perder bens, oportunidades e até pessoas queridas, mas nunca perderemos nossa capacidade de escolher a atitude com a qual responderemos a essas perdas. Esse é o nosso único domínio absoluto, e é nele que devemos nos concentrar. Ao compreendermos que tudo o mais é externo e escapa ao nosso poder, nos libertamos da inquietação. A ansiedade nasce da ilusão de controle, da crença de que podemos moldar o mundo conforme nossos desejos, mas o sábio abandona essa ilusão. Ele aceita a realidade como ela é e volta sua energia para o que realmente importa: a construção do seu caráter, a clareza dos seus pensamentos e a retidão de suas ações. Aquele que domina a si mesmo não teme as incertezas do destino. Ele sabe que a vida pode mudar a qualquer instante, mas sua essência permanece inabalável. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em não ser controlado por ele. Recusa a aceitar essa verdade, se condena à frustração constante. Revolta-se contra o que não pode ser alterado, tentando mudar o inamovível, carregando pesos desnecessários. Mas há uma saída para essa prisão: a aceitação. Não a aceitação resignada, mas a aceitação sábia, aquela que compreende que há forças maiores que nós e que lutar contra elas é um desperdício de energia. Quando você relaxa e para de resistir ao fluxo natural da existência, descobre uma liberdade inesperada. Sua paz já não depende de circunstâncias externas, mas da sua capacidade de olhar para a realidade sem desejo de alterá-la. O que deve ser mudado, mude. O que não pode ser mudado, aceite. Esse é o segredo da tranquilidade. O sábio não é aquele que controla o mundo, mas aquele que não se deixa controlar por ele. Soltar as amarras do apego e da resistência
é o caminho para uma vida mais leve, mais serena e, sobretudo, mais livre. A forja da adversidade. A vida não poupa ninguém das dificuldades. O destino não concede isenções ou privilégios diante do sofrimento. No entanto, o que para alguns parece um castigo, para os sábios é apenas um teste, uma oportunidade de crescimento, uma lição camuflada no véu da dor. A adversidade não vem para destruir, mas para fortalecer. Ela é o fogo que tempera o aço da alma, tornando-o mais resistente, mais preparado para os embates da existência. Fugir dos desafios é negar a própria natureza da vida. Não há grandeza na fuga, nem aprendizado na recusa de enfrentar o que se apresenta. O medo do sofrimento só prolonga sua presença, pois o que evitamos retorna de outras formas, até que finalmente decidamos encará-lo. Por isso, em vez de lamentar as dificuldades, acolha-as como mestres. Pergunte-se não por que isso aconteceu comigo, mas o que posso aprender com isso. Cada obstáculo vencido torna a caminhada mais firme. Cada dor superada amplia sua resiliência. O sofrimento, quando aceito com coragem, transforma-se em sabedoria. Não há vitória sem luta, nem força sem esforço. Aqueles que abraçam os desafios com bravura descobrem que o verdadeiro poder não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de superá-las. Portanto, não tema as provações da vida. Elas não são maldições, mas oportunidades disfarçadas. Toda dificuldade traz consigo a semente de um crescimento futuro. Cabe a você decidir se haverá como um fardo ou como uma ponte para a sua evolução. A sabedoria da paciência. O tempo tem seu próprio ritmo, indiferente à pressa humana. O rio não se impacienta diante das rochas em seu caminho, nem se revolta contra os desvios que precisa fazer. Ele simplesmente flui, sabendo que cada curva faz parte do seu percurso até o oceano. Assim também deve ser nossa jornada, conduzida não pela ansiedade, mas pela paciência. Aquele que compreende essa verdade se liberta da urgência de querer que tudo aconteça conforme seus desejos. Ele entende que há um tempo certo para cada coisa e que lutar contra esse tempo é desperdiçar energia. A paciência não é passividade, mas inteligência. É agir com sabedoria, sabendo que algumas batalhas são vencidas não pela força, mas pela constância. A impaciência gera angústia, faz com que tomemos decisões precipitadas, nos empurra para frustrações desnecessárias. Já a paciência nos ensina a esperar o momento certo para agir, a confiar no fluxo da vida e a compreender que as dificuldades são apenas parte do caminho. O sábio não se desespera diante dos desafios, pois sabe que tudo passa. Ele segue em frente, sem pressa, sem resistência, como um rio que avança suavemente, contornando os obstáculos sem se deter. E assim, com serenidade e determinação, ele chega ao seu destino sem nunca perder a paz. A transitoriedade das emoções. A tempestade que hoje parece avassaladora, amanhã será apenas uma lembrança distante. As emoções, por mais intensas que sejam, são como nuvens que atravessam o céu. Chegam, transformam-se e partem. Nada é permanente, nem a dor, nem a euforia. O sábio compreende essa verdade e, por isso, não se deixa arrastar pelo vendaval dos sentimentos passageiros. Aquele que se entrega ao desespero esquece que o tempo tem o poder de dissolver angústias. Quantas preocupações que antes pareciam insuportáveis hoje não passam de um eco fraco no passado? Quantas dores que pareciam eternas se dissiparam sem deixar vestígios? Se tudo passa, então por que se desesperar? Manter-se sereno não significa ignorar as emoções, mas sim compreendê-las sem se deixar dominar por elas. É olhar além do instante, enxergar que cada dificuldade tem um fim e que cada sensação, por mais intensa que seja, um dia cederá espaço para outra. Quem entende isso, aprende a não reagir impulsivamente, a não se desesperar diante do inesperado e a manter a calma quando tudo ao redor parece caótico. O domínio sobre si mesmo começa pelo controle das emoções. Deixe que elas passem, como o vento que sopra e se dissipa. A paz não está na ausência de sentimentos, mas na sabedoria de saber que nenhum deles define sua essência. O que hoje perturba, amanhã será nada. E aquele que mantém a serenidade diante da tempestade, descobrirá que sempre há sol além das nuvens. A sabedoria de estar preparado. O tempo não se curva à vontade humana. O destino não se apressa nem se atrasa. Ele segue seu próprio ritmo, indiferente à impaciência dos que desejam controlá-lo. O sábio entende essa verdade e, ao invés de lutar contra o fluxo da existência, aprende a esperar com serenidade,
confiando que tudo acontece no momento adequado. A ansiedade nasce da ilusão de controle. Queremos prever cada passo, antecipar cada resultado, garantir que tudo ocorra conforme nossos planos. Mas a vida tem seus próprios desígnios, e quanto mais tentamos forçá-la, mais nos frustramos. Não cabe a nós determinar quando ou como algo acontecerá. Nosso dever é apenas nos preparar para que, quando a oportunidade surgir, estejamos prontos para aproveitá-la. Aquele que desperdiça sua energia tentando manipular o futuro, esquece de viver o presente. Mas aquele que compreende que o amanhã é incerto foca na única coisa que realmente pode fazer: fortalecer sua mente, aprimorar seu caráter e agir com prudência no agora. O destino não pede permissão para se manifestar. Ele chega quando deve chegar e sua força é inevitável. Mas quando encontra alguém preparado, ele não causa medo, apenas propósito. Portanto, abandone a inquietação pelo futuro e concentre-se no que está ao seu alcance. A vida não é sobre prever o que virá, mas sobre estar pronto para o que vier. A força da constância. A grandeza não nasce da urgência, mas da persistência. O carvalho que hoje se ergue imponente já foi uma semente frágil enterrada no solo. Seu crescimento não aconteceu de um dia para o outro, mas no ritmo silencioso da natureza, resistindo às estações, enfrentando ventos e tempestades, aprofundando suas raízes antes de expandir seus galhos. Assim também são as grandes conquistas, frutos não da pressa, mas da constância. O mundo valoriza resultados rápidos, mas o sábio sabe que nada duradouro se constrói na impaciência. O verdadeiro progresso não é feito de explosões momentâneas, de esforço, mas de dedicação contínua, de pequenos passos dados todos os dias na direção certa. O sucesso não pertence ao mais veloz, mas ao que persevera mesmo quando não vê resultados imediatos. Muitos desistem antes da hora, frustrados pela demora, cegos para o fato de que a transformação ocorre no silêncio, longe dos olhos, onde o tempo trabalha sem pressa, mas aquele que compreende o valor da paciência não se abala. Ele age com disciplina, sabendo que cada ação, por menor que pareça, está moldando seu destino. O carvalho não se preocupa com a velocidade do seu crescimento, ele apenas cresce. Assim também devemos ser, firmes em nosso propósito, inabaláveis em nossa jornada. O tempo recompensa aqueles que não se desviam do caminho. A simplicidade da vida. A existência, em sua essência, é simples. O sol nasce e se põe, o rio segue seu curso, as estações se sucedem sem esforço. No entanto, a mente humana tem o hábito de tornar tudo mais complicado do que realmente é. Criamos problemas onde não existem, nos prendemos a preocupações inúteis, nos angustiamos com cenários que talvez nunca se concretizem. E assim nos afastamos daquilo que sempre esteve ao nosso alcance: a paz. O sábio compreende que a maioria dos sofrimentos não vem da vida em si, mas da forma como a interpretamos. Desejamos o que não temos. Tememos perder o que conquistamos. Nos inquietamos com o que não podemos controlar. Mas e se abandonássemos essas inquietações? E se simplesmente aceitássemos a vida como ela é, ao invés de desperdiçar energia tentando moldá-la às nossas expectativas? A felicidade não está em grandes conquistas ou em um futuro idealizado. Ela reside no presente, na capacidade de apreciar o momento sem o peso do que foi, ou a ansiedade pelo que virá. Está na simplicidade de um instante de calma, no prazer das pequenas coisas, na leveza de uma mente livre de preocupações desnecessárias. Quanto menos você carregar, mais longe poderá ir. Abandone o que não lhe serve, desapegue-se do que rouba sua tranquilidade e verá que, no fim, a felicidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve onde a vida acontece, no agora. A coragem diante do desconhecido. O futuro é uma estrada encoberta pela névoa, invisível aos nossos olhos, imprevisível em seus caminhos. No entanto, não há por que temê-lo. O amanhã sempre chega, e com ele, novas oportunidades, desafios e lições. O que hoje parece incerto, amanhã será apenas mais um capítulo vivido. O medo do desconhecido não muda o que está por vir, apenas rouba a paz do presente. A mente ansiosa cria cenários de dificuldade, mas quantas vezes a realidade foi mais branda do que temíamos? Quantas vezes acreditamos que não conseguiríamos superar um obstáculo apenas para olhar para trás e perceber que fomos mais fortes do que imaginávamos? O ser humano é resiliente por natureza. Adaptamo-nos, aprendemos, seguimos em frente, mesmo quando tudo parece incerto. A confiança na própria força
é o que diferencia o sábio do angustiado. Aquele que se desespera antes do tempo sofre em dobro, primeiro pela antecipação do problema e depois pelo problema em si. Mas aquele que confia na própria capacidade de adaptação enfrenta cada novo dia com serenidade, sabendo que nenhuma dificuldade é eterna e que a solução sempre se revela a quem se mantém firme. Não há motivo para temer o desconhecido. O que hoje é mistério, amanhã será experiência. Caminhe com coragem, confie na sua resiliência e lembre-se, você sempre encontrará uma maneira de seguir adiante. A liberdade de deixar ir. A ilusão do controle é um dos maiores fardos que carregamos. Queremos que a vida siga nossos planos, que as pessoas ajam conforme nossas expectativas, que o futuro se desenrole sem surpresas. Mas essa necessidade de controle não traz segurança, apenas tensão, ansiedade e frustração. Quanto mais tentamos prender o curso natural das coisas, mais nos tornamos prisioneiros de nosso próprio medo. A verdade é que nem tudo depende de nós. Há forças que operam além da nossa vontade, eventos que seguem seu próprio ritmo, circunstâncias que escapam ao nosso domínio. Resistir a isso é lutar contra o inevitável. Aceitar, por outro lado, é libertador. Quando soltamos a necessidade de controlar cada detalhe, encontramos uma paz que antes nos escapava. Isso não significa passividade ou conformismo, mas sim sabedoria. O sábio age no que está ao seu alcance e solta o que não pode mudar. Ele compreende que a vida flui melhor quando não tentamos segurá-la com mãos rígidas, mas quando aprendemos a caminhar com leveza, confiando que tudo se encaixa no tempo. Certo? O medo nos acorrenta, a aceitação nos liberta. Ao deixar ir o que nunca esteve sob nosso controle, ganhamos algo ainda mais valioso: a serenidade para viver plenamente o presente, sem o peso desnecessário da resistência. A riqueza do agora. A vida acontece neste instante. Não ontem que já se foi, nem amanhã que ainda não chegou. O presente é tudo o que realmente temos. E, no entanto, quantos de nós o desperdiçam, aprisionados em arrependimentos ou preocupações? O passado nos chama com suas lembranças, o futuro nos assombra com suas incertezas, e assim deixamos escapar o único momento que verdadeiramente nos pertence, o agora. A mente inquieta vive dividida, sofre pelo que já não pode mudar e teme o que talvez nunca aconteça. Mas de que serve essa agitação? Nenhum pensamento pode refazer o passado, nenhuma ansiedade pode garantir o futuro. O sábio compreende essa verdade e, por isso, se entrega completamente ao momento presente. Ele sabe que cada respiração é um presente da existência, que cada segundo vivido com plenitude é um instante de verdadeira liberdade. Aqueles que aprendem a viver o agora descobrem a leveza da existência. Não carregam o peso do que passou, nem se angustiam pelo que está por vir. Simplesmente vivem, conscientes de que a única oportunidade real de ser feliz, crescer e encontrar paz está no momento que tem diante de si. Não desperdice sua vida em ilusões temporais. O tempo é implacável e cada momento perdido jamais retorna. Esteja aqui agora com total presença e atenção, pois é apenas no presente que a vida realmente acontece. O poder de aceitar o incontrolável. Há uma linha invisível que separa aquilo que podemos mudar daquilo que escapa ao nosso domínio. Saber reconhecê-la é o que diferencia a mente tranquila da mente aflita. Muitos sofrem não pelos eventos em si, mas pela tentativa inútil de controlar o incontrolável. Lutam contra circunstâncias imutáveis, tentam moldar o comportamento dos outros, querem que a realidade obedeça às suas vontades. E ao fazer isso, apenas aumentam sua angústia. O sábio, no entanto, age com discernimento. Ele compreende que seu tempo e sua energia são preciosos demais para serem desperdiçados em batalhas que não pode vencer. Foca no que está ao seu alcance, suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. E quanto ao que está além do seu poder, ele aceita, não com resignação passiva, mas com a clareza de que resistir ao inevitável é um fardo desnecessário. Paz de espírito não vem da tentativa de controlar o mundo, mas da serenidade de aceitar que há coisas que jamais estarão sob nosso domínio. Quando você aprende essa lição, descobre a liberdade. O que depende de você, faça com excelência. O que não depende, solte sem medo, pois aquele que sabe onde termina seu poder e onde começa a aceitação, encontra, enfim, a verdadeira tranquilidade. O ritmo perfeito da vida. O universo segue seu próprio curso, indiferente à impaciência humana. As estações se sucedem sem pressa. O rio encontra o mar no momento exato.
A semente germina quando deve. Nada na natureza se adianta ou se atrasa. Tudo ocorre no tempo certo. E, no entanto, quantos de nós nos consumimos em ansiedade, desejando que a vida corra no ritmo da nossa pressa? A verdade é que querer acelerar o destino não o faz chegar mais rápido. Sua inquietação não altera o que já está determinado, apenas torna sua jornada mais pesada. Você pode se preocupar, pode se angustiar, pode perder noites de sono, tentando prever cada desdobramento do futuro, mas nada disso trará os resultados antes da hora. O sábio compreende essa verdade e, por isso, abandona a urgência desnecessária. Ele age com diligência, mas sem ansiedade. Ele planta, rega, cuida e confia. Sabe que o fruto só amadurece quando está pronto e que a vida não erra seus próprios tempos. Ao invés de tentar apressar o que não pode ser apressado, aprenda a ter paciência. Confie no processo. A tranquilidade não vem de controlar o futuro, mas de aceitar que ele se desenrola no exato momento em que deve. Tudo acontece como tem que acontecer, nem antes, nem depois, apenas no tempo certo. A coragem de enfrentar o inevitável. A vida não é um caminho sem obstáculos, nem uma estrada onde o vento sopra sempre a favor. Diante das dificuldades, há aqueles que fogem, tentando evitar o que é inevitável, e há aqueles que resistem, lutando contra a realidade, como se pudessem mudá-la pela força da negação. Mas o sábio não escolhe nem a fuga, nem a resistência. Ele encara cada desafio com coragem e serenidade, compreendendo que o sofrimento não está no obstáculo em si, mas na maneira como o enfrentamos. Evitar os desafios não os faz desaparecer, apenas os adia. Quanto mais resistimos ao que precisa ser enfrentado, mais nos tornamos prisioneiros de nossa própria inquietação. O medo de sofrer nos faz sofrer antes mesmo que a dificuldade chegue. A negação da realidade não a transforma, apenas prolonga o peso de sua presença. A verdadeira força está na aceitação ativa, olhar para o desafio sem medo, sem desespero, mas com a convicção de que ele é uma etapa necessária no caminho do crescimento. Cada obstáculo carrega uma lição, cada adversidade nos molda, cada tempestade prepara o terreno para dias de maior clareza. O sábio entende que a resistência é um desperdício de energia e que a melhor forma de superar uma provação é atravessá-la com firmeza e equilíbrio. Portanto, não recuse os desafios nem tente fugir deles. Encare-os com a certeza de que dentro de você existe a força necessária para superá-los. A vida não espera por quem hesita, mas recompensa aqueles que caminham com bravura, independentemente das dificuldades que surgem pelo caminho. A serenidade em meio às tempestades. Muitos acreditam que a verdadeira paz de espírito só será alcançada quando não houver mais desafios, quando a vida estiver livre de dificuldades e contratempos. Mas essa é uma ilusão. Os problemas sempre existirão, pois fazem parte da natureza da existência. O que diferencia aqueles que vivem atormentados daqueles que vivem em paz não é a quantidade de obstáculos que enfrentam, mas sim a maneira como os encaram. A tranquilidade não nasce da fuga, mas da clareza diante da adversidade. O sábio compreende que se desesperar, reclamar ou agir impulsivamente apenas piora a situação. Ele não permite que suas emoções o governem, pois sabe que o medo, a raiva e a ansiedade obscurecem a razão e tornam a solução mais distante. Em vez disso, ele respira, observa, compreende e age com equilíbrio. Diante de qualquer dificuldade, há dois caminhos: reagir com desespero ou enfrentar com serenidade. O primeiro nos torna reféns das circunstâncias. O segundo nos dá o domínio sobre nós mesmos. Quem escolhe o caminho da clareza percebe que não são os problemas que causam sofrimento, mas a maneira como lidamos com eles. Portanto, não busque uma vida sem dificuldades, pois ela não existe. Busque, sim, a força interior para enfrentá-las, sem se deixar consumir. A tranquilidade não vem da ausência de tempestades, mas da capacidade de permanecer firme enquanto elas passam. A sabedoria de seguir o fluxo da vida. A força verdadeira não está na resistência teimosa, mas na capacidade de se adaptar sem se quebrar. Muitos acreditam que ser forte é lutar contra tudo, jamais ceder, jamais mudar. Mas o homem sábio sabe que a rigidez excessiva é fraqueza disfarçada. Assim como uma árvore inflexível se parte na tempestade, aquele que se recusa a aceitar o fluxo da vida acaba esmagado pelo peso do inevitável. A existência tem seus próprios ritmos, seus próprios ciclos. Há momentos de avanço e momentos de recuo, dias de luz e noites de escuridão. Quem tenta lutar contra essa dança natural
apenas desperdiça energia e se afunda em frustração. O sábio, ao contrário, aprende a navegar com os ventos da existência. Ele não se desespera quando os ventos mudam de direção, ajusta suas velas e segue adiante. Isso não significa passividade, mas inteligência. O verdadeiro forte não é aquele que se desgasta tentando mudar o incontrolável, mas aquele que se adapta, aprende e encontra seu caminho em qualquer circunstância. Ele compreende que o mar da vida não pode ser domado, mas pode ser atravessado com destreza. Portanto, não lute contra aquilo que não pode mudar. Use a força ao seu favor. Aprenda com cada correnteza. Adapte-se a cada mudança, pois a verdadeira grandeza não está na resistência cega, mas na sabedoria de seguir o fluxo da vida sem perder sua essência. A simplicidade da verdadeira felicidade. Muitos passam a vida buscando felicidade onde ela não está. Acreditam que a paz virá com mais conquistas, mais posses, mais reconhecimento. Mas essa busca é insaciável, pois o desejo desenfreado nunca se satisfaz. Ele cresce a cada nova realização, tornando-se uma prisão sem fim. O sábio, no entanto, compreende que a felicidade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Ele não deposita sua serenidade em coisas externas, pois sabe que elas são instáveis e passageiras. Em vez disso, cultiva a satisfação pelo que já tem, encontrando riqueza na simplicidade e liberdade na ausência de excessos. Quem deseja menos, descobre que já possui tudo o que realmente importa. O brilho do sol, o frescor do vento, a paz do silêncio. Essas são dádivas que sempre estiveram ao alcance, mas que o olhar inquieto raramente percebe. A mente que se aquieta e se contenta com o essencial encontra a verdadeira plenitude. Portanto, antes de correr atrás de mais, pergunte-se: o que realmente lhe falta? Talvez a resposta não esteja fora, mas dentro, pois a felicidade não é uma meta distante, mas um estado de espírito acessível àquele que aprende a valorizar o que já tem. A arte de perguntar e aceitar o desconhecido. Muitos acreditam que a sabedoria está em ter todas as respostas, em conhecer cada detalhe do caminho antes de dar o primeiro passo. Mas essa é uma ilusão. A vida é incerta por natureza, e buscar controle absoluto sobre ela é como tentar segurar o vento nas mãos. O sábio não se angustia por não saber tudo. Ele aprende a fazer as perguntas certas e aceita que algumas respostas nunca virão. Há poder na incerteza, pois é ela que impulsiona o aprendizado. Quem pensa já saber tudo, fecha as portas para novas descobertas, enquanto aquele que questiona expande sua mente e se torna verdadeiramente livre. Perguntar não é um sinal de fraqueza, mas de inteligência. Reconhecer que não se tem todas as respostas não é admitir derrota, mas abrir espaço para crescer. A vida não exige certezas absolutas, apenas coragem para seguir adiante, apesar das dúvidas. O sábio caminha sem precisar conhecer cada detalhe do percurso, pois confia na própria capacidade de se adaptar, aprender e evoluir a cada passo. Ele compreende que o desconhecido não deve ser temido, mas explorado com curiosidade e serenidade. Portanto, não busque respostas prontas para tudo. Em vez disso, refine suas perguntas e aceite o mistério da existência, pois a verdadeira sabedoria não está em eliminar a incerteza, mas em aprender a conviver com ela sem perder a paz. A imensidão da sua essência. O tempo avança sem hesitar, transformando tudo ao seu redor. Os desafios vêm e vão. As dores de hoje se tornam memórias distantes amanhã, e aquilo que parecia insuperável um dia se dissolve na inevitável passagem dos anos. Mas em meio a todas essas mudanças, há algo que permanece, sua essência. O sábio entende que a vida é movimento, mas não se perde nesse fluxo. Ele é como o oceano, profundo, vasto e sereno. Na superfície, as ondas se agitam com os ventos das dificuldades, mas em suas profundezas reina a calma absoluta. Assim também deve ser a mente de quem busca a verdadeira paz, inabalável diante das tempestades, consciente de que nenhuma turbulência dura para sempre. Se você permitir que as circunstâncias externas definam sua paz, será como um barco à deriva, entregue às marés do acaso. Mas se ancorar-se na sua essência, nada poderá tirá-lo do equilíbrio. As adversidades virão, mas você continuará sendo quem é. O vento pode soprar forte, mas o oceano jamais deixa de ser oceano. Portanto, não se identifique com os problemas passageiros. Eles não são você. Seja como as águas profundas. Observe, adapte-se, mas nunca perca a imensidão da sua essência, pois a verdadeira força não está em evitar as tempestades,
mas em atravessá-las com serenidade. Obrigado por assistir. Espero que esse vídeo tenha trazido clareza e inspiração para a sua jornada. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta e compartilhe para que mais pessoas possam encontrar essa paz. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo na tela e continue sua evolução.